Fica à vontade. Tá bem. Então, boa noite. Eu quero agradecer, né, inicialmente esse convite, mais uma vez, de estar com esse grupo que já faz muitos anos que eu tenho a alegria de fazer algum tipo de trabalho, de desenvolver alguma atividade. E hoje, mais uma vez, estou aqui com vocês. Apesar da distância, nós estamos juntos. Então, o tema proposto para que a gente possa trabalhar na noite de hoje, aqui, na verdade, eu estou com o Francisco, é de manhã aí no Brasil e aqui em Portugal já é à tarde, mas eu sei que aí agora é à noite. Então, eu estou falando à noite para que a gente possa se dar uma sensação de estarmos mais juntos. O proposto foi falar sobre a espiritualidade em relação aos animais. E a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é uma percepção da inteligência. Porque tudo que tem inteligência, né, tudo que tem um comportamento, todo indivíduo que tem um comportamento inteligente, ele parte do princípio que existe um princípio inteligente agindo naquela matéria. Então, eu trouxe essa imagem, né, que ela é muito representativa sobre a inteligência dos animais. Então, tenho certeza que quem está escutando o que a gente está conversando hoje, que tem animal, vai estar pensando agora o quanto o seu animal é inteligente. O quanto o seu animal tem comportamentos inteligentes. Que a gente fica até impressionado como eles podem ser tão inteligentes. E eu estou falando de cão, de cachorro, de coelho, de galinha, de cavalo, de boi, não importa o animal, mas quem convive com o animal sabe que eles são inteligentes e a ciência já comprova isso. Então, nós temos inúmeros, milhares de estudos que estão relacionados com as comportamentais, com as pesquisas neurofisiológicas, neuroanatômicas dos animais, mostrando que esses animais apresentam estrutura, né, uma estrutura neuroanatômica, então a estrutura encefálica, o encéfalo desses animais, eles são constituídos de estruturas que possibilitam que esses animais apresentem comportamentos inteligentes. Estruturas estas que nós, seres humanos, também temos. Então, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, na pergunta 23, na pergunta 597, Kardec faz assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, ele não está perguntando, os animais são inteligentes? Isso não existe, né? A pergunta já foi assim, eles são inteligentes? Se eles são inteligentes, algo sobrevive quando eles morrem? Né? Eles são apenas a matéria física ou alguma coisa vai sobreviver? Então, a resposta foi muito clara. E que sobrevive ao corpo. Então, por que sobrevive ao corpo? Porque a gente está falando de um ser que é uma constituição integral. Então, é um princípio inteligente vivenciando uma experiência na matéria física. Então, quando a matéria orgânica morre, esse princípio inteligente ele sobrevive. E aí, quando a gente vai para a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, a gente vê assim: o que é o espírito? Aí a resposta, o princípio inteligente do universo. Então, quando compreendemos que o espírito, ele é o princípio inteligente, nós também podemos afirmar que os animais são seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria, né? Por quê? Porque são seres inteligentes, desenvolvem comportamento inteligente, e quando eles morrem, sobrevive alguma coisa, né? Olha aqui, e que sobrevive. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela fala assim, ó: o pensamento é a exteriorização da mente, que independente da matéria,
e, por sua vez, é originária no espírito. Então, quem pensa é o espírito. E para que haja um comportamento inteligente, para que um animal ou um ser humano desenvolva uma conduta inteligente relacionada a esse intelecto, é porque houve um pensamento prévio. Então, o animal, ele pensa. O animal, ele, para ele poder desenvolver um comportamento, para ele poder construir uma ideia, teve que ter um pensamento prévio. Então, consequentemente, se o pensamento é a exteriorização da mente, que é originária do espírito, então a gente está falando, mais uma vez, que esses animais são seres espirituais. Aí, eu vou trazer para vocês aqui o que é que a gente atualmente tem como comprovação científica que essa declaração de Cambridge foi um marco na nossa sociedade mundial, né? Não foi não só na sociedade do Brasil, nem aqui de Portugal, mas sim do mundo. Então, o Dr. Philip Lowe, esse cientista, ele é um neurocientista, e ele, em 2012, né, com 26 outros neurocientistas, se juntaram em um seminário de neurociência, e nesse seminário, esses cientistas liberaram a Declaração de Cambridge. E a Declaração de Cambridge, ela foi muito importante, porque ela confirmou que apresentam estruturas orgânicas que possibilitam que eles apresentem inteligência, desenvolvam emoção, tenham sentimento, tenham consciência. Então, essa declaração de Cambridge, ela saiu ela colocou, né, no meio científico e no meio social algo que quem tem animal já sabia, né, que os animais são inteligentes, que os animais têm emoção, têm sentimento, têm consciência, apresentam dor, prazer. Mas isso, esse documento, ele foi um marco social, porque foram cientistas renomados que afirmaram, através de inúmeros estudos, que sim, esses animais apresentam todo esse componente, essa constituição que nós estamos falando. Então, olha, eu trouxe aqui para vocês uma parte, né, dessa declaração que fala assim: a ausência de neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos, por quê? Porque a partir dessas comprovações científicas foi surgindo novas terminologias que atualmente já se é utilizada, de que os animais são seres, né, são os animais não humanos, e nós, seres humanos, também somos animais, porque nós fazemos parte de um mesmo reino, o reino animalia. Então, esse reino animalia, na qual nós e os outros animais fazem parte, também nos coloca como seres, como animais. Entretanto, até por causa disso, a terminologia mais adequada e mais atual é identificar os animais como animais não humanos e os animais humanos. Então, continuando aqui na leitura, ele fala assim, indicam que os animais não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos, consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Então, eles apresentam estruturas orgânicas, fisiológicas, que possibilitam que eles desenvolvam um comportamento inteligente a partir de um pensamento prévio. E se eles pensam, consequentemente, eles são seres espirituais vivenciando a experiência na matéria. Consequentemente, aí eles continuam. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos, as aves e muitas outras criaturas, como os polvos, também possuem esses substratos. Então, existe um documentário no Netflix que fala assim, sobre o polvo, né, a inteligência do polvo,
que é fantástico, e eu sugiro aqui para quem tiver interesse de assistir. Então, mostra como esses animais são inteligentes. E aí, olha, ele fala assim, no final dessa declaração, ele diz assim, não é mais possível dizer que não sabia, né? Não é possível dizer que nós não sabíamos o quê? Que esses animais apresentam toda essa composição orgânica que possibilitam que eles tenham emoções, consciência, sentimentos, dor, tristeza e inteligência. Então, partindo desse princípio, surgiu uma nova terminologia, que é a terminologia utilizada atualmente, né, na nossa sociedade, que é senciente. Então, os animais agora são considerados seres sencientes. Então, isso saiu, né? Antigamente, os animais eram chamados de seres irracionais. Não existe mais essa terminologia. Os animais, assim como nós, são racionais. E são muito mais que isso. São seres que sentem, sencientes. Então, essa terminologia, né, esse neologismo, surgiu após a Declaração de Cambridge. E sente o quê? Tudo, né? Todas essas emoções primárias que nós sentimos, como raiva, tristeza, como alegria, como medo, e muitas outras que nós possamos ter olhos para ver. Então, quantos animais apresentam comportamentos e condutas que são extremamente significativos e que nos ensinam, né, tanta coisa como fidelidade, desprendimento, amizade, companheirismo. Então, essa imagem aqui é uma imagem muito sentida, né? É uma primata, uma macaca, sofrendo o seu luto pela perda do seu bebê. Então, esse aqui é um filhote dela que tinha morrido e ela está gritando, literalmente, de dor. É uma dor de um luto que ela está vivendo. Então, o que a ciência já nos fala, né? Que os animais, eles vivenciam luto, então eles sofrem. Os elefantes são inteligentíssimos, eles têm rituais. Então, quando um membro da matilha morre, eles fazem um ritual, feito a gente, né? A gente não vai fazer o processo do enterro daquele ente querido nosso, os elefantes também. Eles fazem um processo de ritual de despedida daquele ser, daquela matilha que foi tão importante para eles. Os macacos, eles utilizam pedras, madeiras, entre tantos outros elementos da natureza, como instrumentos manuais para atender uma determinada necessidade. Os golfinhos, eles conseguem se auto-reconhecer. Então, os golfinhos, se colocar um espelho na frente do golfinho, ele vai ficar fazendo um monte de pirueta, se amostrando, porque ele sabe que é ele. E ele fica ali brincando, se divertindo com a própria imagem dele. Os chimpanzés, os gorilas também. Então, já tem um estudo muito antigo que é sobre... os cientistas pintaram, né, na testa desses animais, chimpanzés, gorilas, uma manchinha vermelha, e colocam esses animais na frente do espelho. E eles vão lá e ficam tentando tirar, porque eles sabem que aquela mancha, né, aquela tinta que está na testa, é na testa deles, e eles querem limpar. Então, isso tudo são comprovações de que esses animais, eles se reconhecem como aquele ser que está ali na frente deles, né, mostrando que sim, eles têm uma autoconsciência. Então, vamos lá. Então, o que a gente já viu até agora? Nós vimos que quem pensa é o espírito. Então, o espírito é a estrutura, né, do indivíduo que formula o pensamento. Para que esse espírito ele esteja vivenciando uma experiência na matéria, ele precisa ter um corpo espiritual, ou perispírito, como você quiser denominar, ou modelo organizacional biológico, que é a maneira que a ciência fala, ou então, por exemplo, corpo energético, que é uma outra terminologia que as terapias integrativas, holísticas denominam. Não importa a terminologia, a gente está falando da mesma estrutura. Então, nós temos esse corpo espiritual, né? Esse corpo espiritual, ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. E o corpo físico, ele
é formado a partir do molde que é desse corpo espiritual. Sendo que esse corpo espiritual, ele é formado pela estrutura pensante, né? Esse padrão mental desse espírito. Por quê? Porque ele vai estar, né, ele vai existir de acordo com o padrão de pensamento que esse espírito emite. Então, nesse corpo espiritual, nós encontramos centros vitais, também conhecidos como chakras. Esses centros vitais, eles estão interligados por canais de energia, que na medicina chinesa é denominado de meridiano, e no hinduísmo é denominado de nadi. Esse corpo espiritual, ele está interconectado com o corpo físico através dos plexos nervosos. Então, os plexos são um conjunto de gânglios, de nervos, que fazem parte do sistema nervoso do organismo do indivíduo. Então, esse processo, esse circuito entre o corpo físico e o corpo espiritual é sempre uma via de mão dupla. Então, o ser pensa, dependendo da formulação desse pensamento, esse corpo espiritual vai sendo construído, esse corpo espiritual vai sendo formulado, as energias vão estar sendo circulando, né, vão estar se circulando nesse corpo espiritual, nesses meridianos, nesses centros de força, que vai promover um equilíbrio ou uma manutenção da saúde, ou algum surgimento de alguma doença, da mesma forma que a manutenção desse corpo físico através de uma boa alimentação, de noites de sono regulares, de uma atividade física, enfim, formas que nós possamos manter esse corpo físico saudável, vai estar agindo diretamente nesse corpo espiritual. Então, vejam que é sempre uma relação dupla, sempre uma relação bilateral, nunca unilateral. E aí, na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, a gente encontra assim: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Então, ele está falando do quê? Do princípio inteligente e do princípio material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? Aí é a resposta: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então, a gente tem no nosso universo, né, composto pela a inteligência cósmica, que a gente conhece como Deus, o princípio inteligente e o princípio material, né, o fluido cósmico universal. Então, essa relação, né, essa tríade, forma tudo que a gente conhece. Né? E esse espírito, né, esse princípio inteligente, ele é essa base dessa intelectualidade que esse espírito vai se individualizando a cada existência. Então, eu formulei aqui para vocês um desenho, né, que eu criei aqui, que eu acho que vai ajudar mais nessa compreensão, dessa visualização de como seria isso. Porque, assim, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei muito confusa e eu fui adentrar nesses estudos, nessas pesquisas, porque eu precisava ter uma visualização na minha mente de como isso seria, né? Porque não é nada palpável e para a nossa percepção ainda, na nossa condição espiritual, é muito difícil a gente ter essa visualização. Eu estudando e pensando muito sobre isso, me veio essa imagem na minha mente e que me elucidou. E aí a gente aqui em Portugal tem um núcleo de medicina veterinária e espiritualidade, e a gente estuda esse assunto da espiritualidade, né, relacionado aos animais, e a gente estava estudando e eu levei isso para o grupo e foi muito interessante o quanto isso ajudou todo mundo e como a gente
né, desdobrou a nossa consciência a partir daí, e por isso eu resolvi trazer para vocês. Então, vamos imaginar assim. Imagine aqui o princípio inteligente primitivo. Então, o princípio inteligente a gente pode denominar que, vamos chamar de uma energia, né, como se fosse uma energia dinâmica, mas que não tem forma. Tá lá, tá em tudo. Para que esse princípio inteligente ele se desenvolva, ele vivencia esse processo de individualização, ele precisa estar conectado com a matéria. E aí, o que acontece com ele? Ele vai lá no início de tudo, né? Ele vai para o reino mineral. Então, ele vai se aglutinar as moléculas do reino mineral. E ali ele vai começar a vivenciar as experiências da lei da atração. Veja, ele aí ainda não tem uma individualização, ele ainda está lá imerso. Imagina assim, a gente está aqui, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, e ao nosso redor, dentro da gente, está o oxigênio. A gente não está percebendo, a gente não está sentindo, mas ele está aqui. A gente está respirando, o oxigênio está dentro, né? Está entrando nas nossas células, está entrando nos nossos pulmões, está saindo o gás carbônico, o oxigênio, o gás carbônico está aqui ao mesmo tempo. As plantas estão produzindo oxigênio. Então, assim, a gente está todo imerso, mas a gente não percebe. Então, mais ou menos seria essa analogia para a gente entender isso no reino mineral. Depois que esse princípio inteligente, ele aprende, né? Ele vivencia, chega na sua potencialidade no reino mineral, ele vai para o reino vegetal. Lá no reino vegetal, ele começa a experienciar essas sensações. As sensações do toque, as sensações... Porque, imagina, tá lá a folha, a plantinha, a flor, e aí vem uma abelha, pousa, então ela está experienciando a sensação. Começa a ter as reproduções, né? Reprodução sexuada, reprodução sexuada. As plantas produzem substâncias de efeito anestésica, analgésica, anti-inflamatória. Então, isso tudo já são também substâncias, os pródomos, né? É o rudimento da formação de um sistema nervoso futuro. Após toda essa vivência dessa potencialidade nesse reino, esse princípio inteligente, né? Então, imagine essa energia ainda sem forma concreta, né? Ainda muito ainda sem muita individualização, ainda muito imerso, muito unido, vai para o reino animalia, né? O reino animal. E lá nesse reino animalia, ele começa a vivenciar experiências nos animais mais primitivos, por exemplo, as esponjas do mar. Então, as esponjas do mar, quem já mergulhou, né, quem teve a oportunidade de ver uma esponja, vai pensar que a esponja é um animal, ou é uma planta. E por muito tempo a esponja foi considerada uma planta. Sendo que depois, né, os cientistas foram estudando, foram pesquisando e percebeu que não, que as esponjas já eram animais, mas que se assemelhavam muito ainda às formas né, das plantas, porque ela fica lá imóvel, ela não tem uma mobilidade. Entretanto, já desenvolve reprodução também sexuada e assexuada, apresenta flagelos que estão fixados, que fazem com que eles consigam se alimentar. E aí, imagina, nesse movimento, esse princípio inteligente, ele começa a nascer e renascer, morre, né? Que aí os animais vão morrendo, e aí ele renasce, e outros animais, e ali vai nas cadeias, né? Vão em vários animais ainda, em toda a classe de invertebrados, vamos pensar, né, nas medusas, que começam já a ter movimento, aí vai para os artrópodos, por exemplo, todos esses seres invertebrados. Então, imagina como eles são, ó. Eles começam a se individualizar. Então, olha aqui no slide, imagina cada bolinha dessa já sendo um princípio inteligente, se individualizando, mas ainda muito unido. Por quê? Porque eles estão aprendendo a vivenciar as necessidades fisiológicas. Né? O aprendizado desses
espíritos desses princípios inteligentes está relacionado com a parte fisiológica de sobrevivência. Aí esse princípio inteligente, ele começa depois a reencarnar nos animais vertebrados. E aí começa nos peixes, e aí depois vai para os répteis, os anfíbios, né, as aves, os mamíferos. E aí ali, nesse processo de reencarnação constante e uma reencarnação muito rápida, quanto mais primitivo, né, esse princípio inteligente, mais rápido é o processo de reencarnatório. Por quê? Porque ele precisa estar mais tempo nessa matéria, aprendendo a vivenciar essas necessidades fisiológicas, que é o quê? Aprender a se alimentar, respirar, reproduzir, né, sobreviver. Então, à medida que isso vai sendo modificado, vivenciado, esse corpo espiritual, esse perispírito também vai sendo modificado. Por quê? Porque a consciência espiritual, né, o espírito, ele vai se alterando, ele vai aprendendo. Então, ele vai aprendendo coisas novas, ele vai tendo condição de vivenciar novas experiências. O perispírito, ele vai modificar. Por quê? Porque o perispírito, a sua estrutura, ele é baseado a partir dessa estrutura mental desse espírito, então ele vai modificar e ele vai renascendo em outros animais, com condições mais avançadas fisiologicamente. Então, imagina, vamos lá, ele entra aqui, ó, na classe, eles se tornam mamíferos, né? Aí imagina o mundo de animais mamíferos que existe, né? Aí, mas o que acontece já na nossa atualidade, que a gente sabe? Que os mamíferos, eles são muito... Nós somos mamíferos, então eles têm muita aproximação conosco. Essa aproximação com a gente, nós nos identificamos muito mais com eles, porque nós reconhecemos muita coisa que neles na gente e a gente neles. Então, quando esse espírito ele chega, né, nessa fase, eles estão lá, por exemplo, um cachorrinho, ou então tá um boi, uma vaca, ou então, enfim, tá uma leoa, né? Eles já começam a ter uma outra percepção. Então, é um cuidado maior com a cria, é uma relação, se tem uma relação com o ser humano, já tem uma troca afetiva. O outro animal, tem animais que a gente, entre os próprios animais, a gente observa distinções entre eles, em termos de compaixão, de desprendimento. Então, por exemplo, tem gato que adota uma galinha, um pintinho, né? Então, a gente já observa o quê? Comportamentos já diferentes. Por quê? Porque esse princípio inteligente, ele está mais individualizado, né? Ele já tem condições de ter condutas diferentes e a partir das suas vivências pretéritas de aprendizados anteriores, ele já começa a fazer escolhas ainda muito limitadas. Veja, escolhas relacionadas muito com a sua necessidade fisiológica, mas também já vivenciando, né? Joana de Ângeles fala que os animais estão vivenciando os pródromos, né? Os animais não humanos, eles estão nos pródromos das suas emoções, né? Das emoções. Então, eles estão vivenciando os rudimentos dessas emoções, para que quando chegue na fase da humanidade, essas emoções estejam né, conscientes, para que os sentimentos, de uma forma mais... Não gosto da palavra evoluída, mas assim, um sentimento mais claro, né, com a consciência muito mais ampla, possa ser burilado e, sim, né, vivenciado na sua totalidade no futuro, quando a gente nos espiritualizarmos, né, porque a gente ainda nós não vivemos esse sentimento nessa amplitude, porque nós ainda também estamos nesse processo de crescimento como espírito. Então, à medida que esse princípio inteligente ele vai se individualizando, conquistando
novos saberes, vai tendo experiências inúmeras, essa individualização vai acontecendo, e esse princípio inteligente vai tendo as suas vivências subsequentes. Então, no livro de Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz, ele fala muito, ele explica, né, sobre a forma de pensamento dos animais. Então, como é que é esse pensamento, né? Já que a gente está falando que os animais pensam porque os animais são espíritos, né? Então, quem pensa é o espírito. Ele explica que o pensamento dos animais é um pensamento fragmentário. Isso quer dizer que eles pensam de forma de fragmentos. Isso, para mim, por muito tempo também foi muito confuso. Como é que eu vou entender o que é um pensamento fragmentário, né? E aí eu fui, enfim, observando, eu fui estudando, e eu cheguei a algumas ideias, algumas conclusões de exemplos que eu vou compartilhar com vocês. Então, por exemplo, olha, você tem um cachorro. Aí você está dormindo, né? E aí o seu cachorro, ele acordou primeiro que você e ele quer passear, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele sabe que quem passeia com ele é o tutor, é você. E aí mas você está dormindo. Então, o seu cachorro, ele vai até você, e aí o que ele faz? Ele vai pensar assim, o pensamento dele é fragmentário, então ele vai pensar no passeio. Então, ele pensa assim, passeio. Ele tem lá a ideia do passeio. Ele tem a ideia de estar andando numa relva, numa plantinha, passeando. Está lá a imagem para ele. E aí, ele vai até o tutor, e aí ele formula o quê? Uma ideia inteligente. Como é que ele vai conseguir atingir o objetivo dele, que é o passeio? Ele vai ter que ter um comportamento inteligente. Então, ele vai até aquele tutor, ele vai dar uma latida, aquele tutor vai acordar e vai se lembrar que tem que passear com ele. E o seu objetivo. Então, é diferente da gente, por exemplo. A gente, quando acorda, né, a gente acorda assim. A gente acorda e a gente formula um pensamento contínuo. A gente acorda e pensa, hoje eu tenho que escovar meu dente, vou tomar meu café da manhã, depois eu vou ir trabalhar, vou ter que, sei lá, buscar meu filho na escola, e ali você faz uma continuidade. Os animais, não. Eles vão estar pensando apenas naquele pensamento fragmentário, naquela ideia, naquela necessidade que ele está tendo naquele momento. Né? Um outro exemplo imagina assim, uma formulação de uma frase, né? Os animais são inteligentes. Imagina que cada palavra dessa, né? Os animais são inteligentes, são fragmentos de uma frase que compõe uma frase como um todo. Então, à medida que esse princípio inteligente, que esse espírito, ele vai evoluindo, ele vai tendo esses aprendizados, essa estrutura mental vai adquirindo novos saberes, o corpo perispiritual dele vai modificando, consequentemente, o corpo físico vai se modificando também, uma construção mais ampla desses pensamentos. Esses pensamentos, esses fragmentos vão se juntando até o momento que ele entre no nosso período de humanidade e possa, sim, ter esse pensamento contínuo. Lembrando que os primeiros os seres humanos, né, quando começaram a reencarnar os primeiros seres humanos no nosso planeta, eles ainda estavam em formato de animais, eles eram considerados fisiologicamente, né, como se fossem primatas, e ainda com esses pensamentos não tão complexos quanto os nossos, ainda aprendendo, tendo essa continuidade desses pensamentos contínuos. Então, eu quero que vocês entendam que o processo não é assim, rápido. É milênios, milhares de anos que esse princípio inteligente ele vai vindo, vai construindo, vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Né? A natureza não dá saltos, nós não damos saltos. E o processo evolutivo do ser também não. Na revista O Consolador, eu trouxe essa fala de Divaldo, porque
Porque a gente agora vai falar do que acontece, né? O que acontece com esses animais quando eles morrem? Que foi uma necessidade que o Francisco me disse que vocês tinham. Então, Divaldo, ele fala assim, ó, eu tirei da revista O Consolador essa parte da matéria, tá? O egrégio codificador do Espiritismo informa-nos que o período em que os animais se demoram na erraticidade é breve, logo retornando à reencarnação. Nada obstante, a mediunidade vem demonstrando que ocorrem períodos mais longos, conforme encontramos narrações nas obras ditadas pelo espírito André Luiz, ao venerando o médio Francisco Cândido Xavier, assim como Charles, a nobre médio Ivone do Amaral Pereira. Aí ele fala, recordo-me, por exemplo, de Sultão, o cão que acompanhava o padre Germano, conforme narrado nas memórias do padre Germano, de Amália Domingos Solé, e da vida de Dom Bosco, que era defendido por um cão nas diversas vezes em que atentaram contra sua vida. Pessoalmente, já tive diversas experiências com animais, especialmente cães desencarnados, que permanecem na erreticidade há algum tempo. Então, quando esses animais morrem, esses animais, eles podem, né, dependendo, permanecer na erraticidade. A gente já viu que eles sobrevivem após a morte do corpo físico, porque nós estamos falando de seres espirituais, e que também existe, né? Esses animais não estão avulsos, esses animais não estão soltos. Da mesma forma que nós aqui temos os profissionais, os médicos veterinários, os biólogos, né? As pessoas que são adeptas à causa animal, que ajudam de alguma forma, esses animais, no mundo espiritual também existem, né? Os espíritos afins a esse cuidado, né? Nós, quando nós morremos, nós somos as mesmas pessoas. A gente não muda, as nossas tendências, as nossas necessidades permanecem. Então, quem gosta dos animais, quem gosta desse movimento, vai continuar vivenciando esse movimento se tiver merecimento, se o seu padrão mental vibrar com esse padrão mental no mundo espiritual. Aqui eu trago um relato pessoal, né, que foi uma vivência que eu tive. Então, quando eu tive uma cachorrinha, Hannah. Hannah viveu 14 anos e Hannah, ela morreu com um câncer. Então, eu era estudante de medicina veterinária. Ela teve carcinoma epidermoide. Quando a gente diagnosticou câncer em Hannah, na época, recursos terapêuticos para tratar e promover alguma cura orgânica. Então, o que foi me sugerido na época foi a eutanásia, na qual eu não aceitei, né, não quis realizar, e eu quis cuidar dela até o momento final, e foi isso que eu fiz. Então, Hannah, ela, desde o diagnóstico até a morte dela, durou um período de 1 mês. A morte física, né? E no dia da morte física de Hannah, eu fazia um estágio no projeto Peixe Boi, e aí eu voltei, né? Minha mãe me liga, eu estava lá no projeto Peixe Boi, e aí eu volto para casa, e quando eu chego em casa, a Hannah já estava realmente no finalzinho dela, e ela, né, tem algumas convulsões, e ela desencarna, e antes desse desencarne dela, eu vejo, né, 3 espíritos. Então, eu vi um homem, então de 40 anos, 40 e pouco, que estava ali para conversar comigo, para me ajudar. Então, eu comecei a entrar num processo assim, mental, que foi de culpa. Então, eu comecei a pensar assim, eu não fiz o suficiente, eu deveria ter feito mais. E aí ele começou a conversar comigo, dizendo que não, que eu tinha feito o suficiente, que eu tinha ajudado muito ela, no processo evolutivo dela. E aí e tinha uma senhora que tinha em torno de 50 anos e um rapaz. Esse rapaz, ele estava ali como se fosse um aprendiz. A senhora, ela estava ali para receber Hannah no mundo espiritual, e esse rapaz estava ali como um aprendiz. Então, esse rapaz tinha em torno de 20 anos, 19, 20 anos. E
E eles não falaram nada comigo, eles estavam só observando a situação, e quando Hannah desencarna, essa senhora se agacha, chama ela, Hannah já vai. E aí eu já vejo Hannah, já vejo o perispírito de Hannah, totalmente saudável, como se nada tivesse acontecido com ela, e ela vai abanando a cauda para essa senhora. Essa senhora pega a Hannah no colo e nunca mais eu vejo eles. Então, fazendo esse relato, porque foi uma vivência que eu tive, para mostrar que os animais, eles são também acolhidos, né? Se a gente for parar para pensar que Deus é misericordioso, que Deus é amor, como é que Deus iria deixar o seu filho, que os animais também são filhos dele, soltos, né? Desprotegidos? Seria totalmente incoerente perante o que é Deus, né? Então, os animais também são assistidos, os animais também são acolhidos, os animais também, eles reencarnam, eles vivenciam, né, as suas experiências, assim como nós seres humanos. A diferença, que eu sempre falo muito isso, né, a diferença é que nós já temos uma consciência diferente deles, né? Nós já compreendemos coisas que eles ainda não compreendem, mas que um dia vão chegar nesse estágio que a gente está e vão compreender. E aí, qual é a nossa obrigação? Auxiliá-los, cuidá-los, cuidar deles, proteger, né? E que é isso aí, não é muito que a gente faz. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer agora a questão desse sofrimento desses animais, né? Entrando do que a gente está falando. Por quê? Porque a partir do momento que a gente pensa nessa perspectiva integral dos animais, nesse olhar, nessa amplitude, a gente vai falar do sofrimento. Normalmente as pessoas tendenciam a falar do sofrimento daquele pet, né, daquele animal que a gente tem afeto. Por quê? Porque é o que está próximo da gente. Mas quando olhamos olhamos toda a forma de vida como seres irmãos nossos, né, mostrando que todos são tão importantes quanto cada um de nós, e da mesma forma que o que acontece com eles nos atinge, e da mesma forma que o que acontece com a gente atinge-os, nossa compreensão de sofrimento estende. E aí a gente vai trazer para essa amplitude, né, desses animais. Então a gente ainda, nossa sociedade ainda precisa aprender muito, a gente ainda precisa crescer muito, evoluir muito, para que nossas condutas morais, né, nossas ações, modifiquem a forma como nós tratamos os animais, porque a maior parte do sofrimento que os animais vivenciam são causados por nós seres humanos, né? Então a gente está vendo aqui, ó, vaquejada, tourada, animais em circo, quer dizer que são ações que são ditas de entretenimento para entreter, né, nós seres humanos, para que nós seres humanos, né, possamos nos divertir, a base do sofrimento de um animal. Então, os animais abandonados, os animais que são maltratados, né, as pessoas que batem nos animais, as pessoas que agridem verbalmente, porque a violência não é só física, a violência também é verbal, a violência também é de várias maneiras. Então, isso tudo nós, sociedade, nós seres humanos ainda fazemos, e nós somos responsáveis por esse sofrimento. Os animais da nossa alimentação, né? A gente já tem recursos, nós já temos né, ciência, tecnologia suficiente para escolher nos alimentarmos de outras formas, de outros alimentos tão gostosos, tão nutritivos quanto, né, quem consome a carne, então a gente pode também fazer essa mudança. Animais utilizados para pesquisa, né? Então pesquisas muitas vezes relacionadas a cosméticos, né, a produtos de beleza, a vestuários, e coisas que a gente já tem na nossa sociedade, a gente já tem tecnologia suficiente que não precisa mais isso, né? Já passamos por isso, mas ainda existe. E aí, como é que a gente pode não fazer parte disso, né? A partir das nossas escolhas.
das nossas escolhas diárias. Então, por exemplo, existe um movimento muito legal chamado de Segunda Sem Carne. Então, é um movimento que começou pelos Estados Unidos e que o Brasil é um dos países que mais aderiram, que é assim, por exemplo, eu não consigo, né, eu não consigo ainda ficar sem comer carne, sem comer animal. Tudo bem. Mas, por exemplo, eu sempre pergunto, você consegue ficar um dia na semana sem comer carne? E aí essa é a sugestão, né, da Segunda Sem Carne. Aí tem gente que vai dizer, consigo. Então, aquela pessoa toda segunda-feira vai fazer todas as refeições sem carne. Por exemplo, café da manhã, tapioca com queijo. O almoço, fazer um feijão, um arroz, uma lasanha de legumes. O jantar, uma sopa com pão, com a macaxeira, um cuscuz. Então, a pessoa vai o quê? Encontrando outros recursos para substituir a carne. Tem pessoas que dizem assim para mim, Mirella, eu não consigo. Para mim é muito difícil. Aí eu pergunto, você consegue uma refeição na semana? Consigo. Então, pronto, vamos lá. Toda segunda o café da manhã vai ser sem carne. Aí a pessoa vai lá, começa a se comprometer. Depois essa pessoa consegue outro dia, outro, e assim vai. Tem gente que diz, não, eu não consigo nenhuma refeição na semana. Aí eu pergunto, mas consegue no mês? Uma refeição no mês? Consigo. Então, pronto, começou. Né? Então, cada um tem o seu movimento, tem o seu ritmo, e não cabe ninguém a promover julgamento, porque todos nós estamos em nossos movimentos e temos as nossas necessidades de compreensão, de afeto, tanto nossa conosco mesmo, quanto do outro. Então, a questão não é o que cada um está fazendo, é o que cada um, na sua consciência, está realmente se esforçando para fazer. Então, cada um na sua individualidade, na sua consciência, vai começar esse movimento. E isso já é um grande passo, um grande passo. Então, existe, né, encontramos inúmeras manifestações, inúmeras pessoas para encerrar a tourada, para poder impedir a vaquejada, porque inúmeros estudos comprovando que esse tipo de ação é torturante, causa dor no animal, causa sofrimento, então vai contra a lei, a Declaração de Cambridge, né? Quer dizer, é uma conduta que está indo contra o que a ciência fala. Então, veja como a gente ainda se contradiz através da nossa conduta, baseado nos estudos científicos, de que os animais sofrem, sentem dor. E essa imagem aqui eu trouxe para vocês porque eu achei linda mesmo. É um padre, né, que falou com todos os seus fiéis e não deixou de falar com esse cão. Então, ele se agacha e beija essa pata desse animal, demonstrando que o olhar de igualdade, né, para todos os filhos de Deus. Então, o sofrimento dos animais, eles estão relacionados com a nossa conduta como nós seres humanos, né, que utilizamos animais para o entretenimento, na alimentação, nas nossas vestimentas, tráfico de animais, maus tratos de um âmbito geral. Por quê? Porque nós estamos numa visão egocêntrica, né? Nós, seres humanos, ainda acreditamos que estamos no topo dessa pirâmide, na qual os outros, inclusive nós mulheres, estamos abaixo do homem, né? Que é uma visão ainda muito machista, patriarcalista, antiquada. E o que, né, esses novos estudos, essa nova geração, esse novo olhar está querendo nos mostrar é uma visão ecológica, né, em que não existe um ser mais importante que o outro, mas sim todos juntos caminhando nesse planeta que é a nossa casa, que é tão lindo, tão importante para a gente e que a gente precisa cuidar dele, porque ele cuida da gente. Além desse sofrimento, né, que os animais eles têm, os nossos pets, né, as doenças. Então, a dor, existe a dor em evolução, né, que é aquela dor que é necessária para o indivíduo crescer. Então, da mesma forma que nós temos, os animais também têm. Tem um caso bem interessante, tive um paciente que era assim, né, quando eu morava aí no Brasil, eram 2 cachorros. Então, um deles era o pai e o filho.
E aí eu cuidava do pai e o filho ia para consulta só para passear mesmo. Aí o filho era aquele que não deixava que ninguém tocasse nele. Ele só deixava uma pessoa de cada vez. Se outra pessoa quisesse tocar nele, ele ia lá e morria. Aí esse filho teve uma doença do carrapato, né? Ficou internado, quase morreu. Foi assim, uma aflição para ele, para a tutora, para todo mundo. Sendo que após esse momento, esse animal ele começou a aceitar que mais de uma pessoa fizesse, acariciasse ele. Então, quer dizer, foi uma dor que ele vivenciou, que auxiliou que ele aceitasse aproximação, um carinho, um toque de mais de uma pessoa no mesmo momento. Então, observe, foi uma dor em evolução. Foi sofrido? Foi. Foi difícil? Foi. Mas foi importante para aquele animal aprender a importância do afeto, do toque, de permitir a aproximação. Né? Então, apesar de toda a vivência difícil, né, que é difícil ver nossos animais sofrendo, mas existe um porquê. Nada é por acaso, nada está solto. Então, tudo isso que a gente vem conversando até agora, vocês podem observar que está baseado nas nossas escolhas. E seja qual for a nossa escolha, vai se gerar uma responsabilidade. Né? E que diariamente, a cada minuto, a cada segundo, nós podemos escolher diferente, nós podemos analisar, modificar, aprendemos uma coisa nova, e agora eu vou fazer diferente, né? E olhar para o que foi feito com acolhimento, com carinho, dizer, pronto, era o que eu podia fazer, mas agora eu quero fazer diferente. E assim vai. E para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês essa passagem, né, de Francisco de Assis e o Lobo. Sempre gosto dessa história, que é muito bonita, né? Francisco estava nas suas pregações, falando sobre Jesus, falando sobre o amor, né, pela Itália, e chegou em determinada cidade, e as pessoas começaram a aproximar dele e dizer assim, Francisco, lá que tem um lobo que quer morder todo mundo, come todo mundo, ataca todo mundo, esse lobo é terrível. E as pessoas só começavam a falar mal do lobo e dizendo para Francisco, faça alguma coisa, Francisco. E Francisco, escutando todo mundo, né, escutou todo mundo pacientemente, e ali depois disse, tá bom, vou falar com o lobo. Sendo que antes de falar com o lobo, Francisco foi fazer uma meditação, uma oração, e lá Francisco começa, né, recebe uma visita espiritual, e aquele espírito que vem, né, auxiliar Francisco naquele movimento, fala assim, Francisco, você acha que esse lobo é mais importante que vocês? Ele é filho de Deus igualmente a vocês. Ele merece se alimentar como vocês. Ele tem fome, Francisco, ele tem fome. E aí Francisco, né, volta daquele transe espiritual que ele estava e vai até o lobo, o lobo estava numa gruta, e chega lá muito humilde, chamando o lobo de irmão, pedindo com licença, irmão lobo, eu vim aqui conversar com você, não me ataque, eu não vou lhe fazer mal. E ali Francisco, né, entende, conversa com aquele animal, porque a conexão entre a vida, né, entre os seres é através do coração, né, uma conexão de alma, de amor ali. E ali Francisco fala com ele, entende a situação dele e fala assim, olha, vamos fazer um combinado. Se você parar de atacar, né, as pessoas, eu vou pedir para todo mundo lhe alimentar. E as pessoas se alimentam. Combinado, e ali eles fizeram um combinado, e aí Francisco foi em cada porta, né, em cada morador daquela vila, com o lobo, mostrando o lobo e dizendo, olha, você alimenta esse animal que ele não vai mais atacar você. Você alimenta esse animal, e assim foi. Todo mundo disse que não ia mais, né, que iria alimentar o animal e não ia mais, e esse animal não ia atacar. Francisco permaneceu naquela cidade por mais alguns dias para ver se tudo estava tudo bem, se deu tudo certo, e realmente estava dando tudo certo. O lobo parou de atacar as pessoas estavam alimentando o lobo e as coisas estavam fluindo tudo bem. Francisco continuou sua caminhada e os anos foram passando
aquelas pessoas pararam de alimentar aquele animal, o lobo foi ficando velho, os outros animais, outros cachorros chegavam, atacavam o lobo, e o lobo não fazia nada. Um senhor daquela vila se apiedou daquele lobo, recolheu ele, levou para sua casa, colocou ele como se fosse um estábulozinho, num lugar assim, numa quinta, onde aquele animal pudesse ficar ali, na sua velhice. E todos os dias aquele lobo uivava, como se estivesse com saudade de alguém. Quando ele estava bem velhinho, ele morreu. E no livro, né, o livro conta que um frei veio acolher esse lobo no mundo espiritual. Então, eu quero agradecer, né, a vocês o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, apesar da distância, apesar da gravação. Eu espero que esse conteúdo, esse assunto, espero que o que eu me propus em trazer, baseado na necessidade que foi me passado de vocês, possa ter ajudado de alguma maneira, e estou sempre à disposição. Obrigada, viu? Querida, eu não tive coragem de lhe interromper para perguntar nada, porque você saiu respondendo as perguntas que eu estava formulando. Eu não tive coragem de lhe interromper,